Oi, meu nome é Isabela. Oi, meu nome é Lívia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fora do Barquinho. Como a gente já falado no nosso primeiro episódio, o que trouxe a gente aqui a montar nosso podcast, a tá lançando isso, é a nossa amizade. Então a gente queria trazer esse assunto. É um assunto muito legal, de um jeito leve, passando desde como a gente se conheceu, de todas as fases da nossa amizade, de todos os nossos processos e de como a gente tem uma amizade sustentável. É a palavra? Sustentável hoje. Uma amizade de verdade. Eu acho que é uma amizade que persevera, né? Sim. Então, nós somos amigas desde 2018, com muitos altos e baixos. Teve momentos que a gente era muito grudada e também teve momentos que a gente super se afastou. Hoje a gente mora junto, no mesmo quarto, nós dividimos a mesma beliche, então todos os dias a gente se vê. Mas a nossa amizade começou com a gente vindo por um team e eu não tinha muitos amigos naquele... A gente tava vindo uma excursão e eu não tinha quase nenhum amigo naquela excursão. E aí eu cheguei na Isabela e falei, oi, quer ficar na mesma rede que eu? Sim. E eu fui. Aí eu lembro que eu tenho muito problema com a amizade, no sentido da... Lembra que aconteceu no primeiro team que a gente veio? Ela me convidou pra ir na mesma rede que ela, só que eu tava com uma amiga minha, que era a minha melhor amiga da época. E eu tenho um seríssimo problema de... Quando eu tô com alguém, eu sei dar atenção só pra aquela pessoa. Eu sou tempo de qualidade, aí eu tenho esse defeito. Eu lembro que a menina ficou muito brava comigo no final do team, porque eu tinha dado atenção só pra Lívia, porque eu tinha me identificado muito com a Lívia. E a gente se identificou assim de cara, né? Do nada a gente virou muito amiga, muito próxima. E a gente sempre se conheceu, então a gente sempre foi da mesma igreja, a gente sempre participou dos mesmos eventos da faculdade. Dos mesmos eventos da igreja, mas a gente nunca tinha, conversado, parado pra conversar. Sim. Então, nesse team, eu tinha 14? Nossa, 15? Tinha 15? Eu tinha 15, a Isabela tinha 14, a gente ficou na mesma rede e a gente se conectou muito. E depois desse team, a gente começou a servir junto no Ministério de Adolescentes da nossa igreja, que foi beirando ali o término do team. E isso aproximou muita gente também. E eu acho que foi ali que a gente... Foi muito legal que desde o começo a gente começou a descobrir a nossa vocação juntas. Sim. Então, a primeira vez que eu servi na igreja, que a Isa também serviu na igreja, foi juntas. Sim. E eu lembro que a gente servia em quase todos os ministérios, né, na igreja. E teve uma época que a Lívia dava... Ela era líder de célula, né? E a auxiliar dela era uma auxiliar que às vezes estava ali, às vezes não estava. Então eu comecei a virar auxiliar dela. E daí as meninas chamavam a gente de líder, né? E eu nem era líder delas. Só que eu ficava lá com a Lívia. A gente deu match, assim. Apesar de hoje a gente olhar e ver que era uma dupla caótica. Porque era uma dupla... Era uma 100% sentimental, que sou eu. E uma 100% racional. E hoje a gente tem um equilíbrio. Graças a Deus a gente encontrou esse equilíbrio da nossa amizade. Hoje eu consigo ser um pouco mais emocional quando a Isabela precisa. Sim. E você consegue ser mais racional, mais racional quando você consegue ser mais emocional pra mim. É. É isso. Mas a gente passou por... Eu acho que a gente nunca passou por uma época... Eu não sei se... Eu acho que não, de pisar em ovos na nossa amizade, sabe? A gente sempre foi muito verdadeira uma com a outra. A gente sempre falava direto as coisas, sabe? Quando eu lembro de uma vez que... Eu não lembro o que eu tinha feito. Eu acho que, eu falei que eu não ia na tua casa. Aí você chegou no culto, enquanto tava tendo louvor, ela chegou um pouco atrasada. Aí, enquanto tava tendo louvor, você chegou e falou: oi, por que você não foi na minha casa? Aí eu fiquei porque eu não deu tempo. Fiquei brava. Ela falou, fiquei brava e a gente resolveu. Então, nunca foi um pisar de ovos, sabe? Uma com a outra, a gente sempre teve essa abertura pra falar, você tá fazendo isso errado. Eu acho que é um
é um bônus da intimidade. Sim. Então, como a gente sempre foi, do nada, a gente ficou muito íntima, a gente sempre teve a liberdade de falar, não gostei disso. E é muito bom pra fazer manutenção da amizade. Quando a Isabela faz alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, a gente percebe que a outra tá chateada, já chega, tá, fiz errado, né? E a outra consegue se abrir. Ou quando a gente não percebe, já chega, tipo, vacilou. Fui moleque. Mas eu acho isso muito importante numa amizade, sabe? Eu acho muito caótico sair de uma amizade quando chega nesse ponto de pisar em ovos, sabe? Quando você percebe isso. E eu acho que quando a gente veio morar juntas, eu fiquei com muito medo, sabe? De vocês pisarem em ovos, porque a gente tava morando juntas. Sim. A gente sempre foi amiga, a gente vivia juntas, mas a gente nunca morou e dividiu tarefas domésticas juntas. Mas eu acho que fortaleceu muito a nossa amizade, sabe? De ver a gente de 2018 e a gente hoje. E eu vejo muito isso na amizade de Jonatas e Davi, né? A gente falou que a gente não ia ser profunda, mas... Eu gosto muito da amizade deles. Eu acho incrível o jeito que Jonatas e Davi sempre falavam, tipo, as coisas diretona. O jeito que Jonatas protegeu Davi e o jeito que Davi confiou em Jonatas. E isso é algo que toda amizade deveria ter, sabe? Essa sinceridade com gentileza, com paciência, com mansidão e com amor, mas que não vire um pisar em ovos. E eu acho que parte do não pisar em ovos é ser responsável no amadurecimento cristão da outra. Sim. Então, muitas vezes você veio me corrigir em amor, não só em atitudes... acho que não tem isso, mas em me questionar sobre coisas que tinham a ver com a minha vida cristã, com o meu posicionamento cristão. Então, acho que uma coisa que a Lívia e a Isabela de 15 anos e a Lívia e a Isabela de hoje, elas conseguiram crescer e amadurecer juntas, mas em profundidade cristã, assim. Então, eu sei que se eu estiver passando por algum problema relacionado à minha vida cristã... Nossa, falei vida cristã 1 bilhão de vezes, mas enfim. A Isabela é uma pessoa que eu posso confiar, me abrir, e ela vai ter maturidade pra me aconselhar. Então, isso é muito bom também. Então, não é mais a Isabela de 15 anos que me ajudava com as coisas de 15 anos, mas é uma Isabela que, ainda assim, tem um comprometimento com Deus pra me ajudar naquilo que eu preciso. Que romântica, né? Ai, que lindo. Chora. Foi tão lindo, chora. Eu vou chorar. Eu acho muito, muito legal também. Eu esqueci. Tem Tudo bem. Problema de atenção. Ok. Mas uma história engraçada que a gente tava conversando antes de... Já vai pra essa. Já vamos pra essa. A gente vai sair de um assunto profundo pra chegar nessa. Como é bom crescer e amadurecer em Cristo com você. Sim, pra essa. É uma história de humilhação e desprezo que eu sofri por parte da Lívia. Mentira, cara. Que fortaleceu a nossa amizade. Eu queria falar que todas as pessoas que a gente conhece, todo mundo que entra na nossa vida, a Isabela conta essa história. Faz questão. Então, todo mundo aqui já sabe dessa história, todo mundo já não conhece essa história, mas agora eu vou expor. Eu vou expor. Só faltava. No Tim, a gente sempre... Eu sempre dependia das coisas da Lívia, sabe? Eu ia dormir na casa da Lívia, não tinha escova de dente, não tinha pijama, não tinha nada. Eu comprei uma escovinha de dente. Ela comprou uma escovinha de dente, ela me emprestava o pijama dela, eu não tinha nada. Eu ia sem nada, só com o celular. Nem carregador. Aí, no Tim que a gente vinha, né? A Lívia trazia um colchão de ar de casal, então a gente dormia no mesmo colchão. E daí, a Lívia, ela é uma pessoa que ela é bem reservada, sabe? Ela vai pro banheiro soltar um pum, ela faz assim pra arrotar, sabe? Que assunto legal. A gente tá falando num podcast. Segundo episódio. Vamos manter. Mas nesse dia, eu sou mais livre, né? Eu me amoldo ao ambiente. E daí, nesse dia, a Lívia falou...
A Lívia, ali a gente tava conversando, acho que era 4 da manhã. Aí eu peidei, eu soltei um singelo pum. E eu não avisei a Lívia. Ela preferia que eu tivesse avisado ela que eu tinha soltado. Eu queria me preparar emocionalmente. E daí ela só sentiu o ambiente e ela virou imediatamente possessa comigo. Falou, pelo amor de Deus, você é fedida! Saia do meu colchão! E ficou gritando comigo como se eu fosse uma maluca. E daí a Vitória agora morando junto, não tem pra onde ela ir. Ou ela peida onde ela tá, ou ela se enfia. Ela entra dentro do container que tem na nossa casa. Aí, esses dias atrás, ela falou, vou soltar um fundo. E daí foi. Intimidade grande que a gente tá contando aqui. Mas... A gente... Eu acho que é uma questão bem grande. A gente vivia como amigas, cada uma na sua casa. Por mais que uma vivia na casa da outra de final de semana, a gente podia respirar longe da outra. Hoje, basicamente, a nossa rotina é igual. Então, pelo menos, sei lá, a parte que eu estou acordada, 50% do meu tempo é vivendo as mesmas coisas que a Isabela. Sim. E eu achava que isso podia prejudicar a nossa amizade, mas não, foi algo que você falou. É muito bom, é gostoso, é divertido. Sim, é aquele meme, a gente se diverte juntos naquele quarto. Eu falo, às vezes é muito desgastante também, mas uma coisa que eu sempre falo pra Isa é que eu gosto de me lembrar que eu nunca mais vou morar com a minha melhor amiga. Então, é um privilégio também. Você tá se declarando tanto pra mim nesse podcast. Eu tô tentando ser... É a única parte emocional que eu tenho, aproveita. Uma coisa... Eu lembrei o que eu ia falar quando eu esqueci. Uma coisa muito legal que eu vejo que Deus tem me amadurecido nessa área é que eu sempre fui uma pessoa de muitas amigas, né? Então, eu era amiga de todo mundo da minha sala, todos os anos da escola. Eu tinha muitos amigos. Então, nunca era um rolê, tipo, de uma pessoa. Era um rolê de 20 pessoas. E conforme foi passando os anos, veio pandemia, a gente se afastou. Em 2018 mesmo, eu e a Lívia, a gente não tinha muitos amigos na igreja e era só eu e a Lívia. E depois a gente conseguiu fazer amizade com a galera da igreja. Então, de sair só nós duas, a gente começou a sair com a galera, e isso virou rotina, a gente ia todo dia com todo mundo. Só que depois veio um baque de pandemia, um baque de solidão, e de que eu não tinha mais amigos. Eu entrei na faculdade, eu já não tinha mais os mesmos amigos, você tinha ido pra Florianópolis. E eu sei que até hoje o senhor também é amadurecido nisso, de realmente gastar tempo com as minhas amizades mais próximas, sabe? De que eu não preciso de 10 amigos pra ser uma pessoa legal, sabe? Eu não preciso de 10 amigos pra ser uma pessoa madura. Eu posso amadurecer a minha amizade com a Lívia, sabe? Eu preciso gastar tempo na minha amizade com a Lívia pra que uma amizade se mantenha. Eu acho que isso é o segredo, sabe? De uma amizade duradoura. É que a gente gasta tempo uma com a outra, sabe? E a gente morar junto contribui muito, mas em outras amizades eu sempre falo pro Davi que eu gosto muito de gastar tempo com as minhas amizades próximas, sabe? Eu gosto de gastar tempo com quem tá ali do meu lado, eu gosto de gastar tempo com quem eu sei que quando eu cair vai me levantar. E gastar tempo é algo muito importante, não só pra pessoas de tempo de qualidade, mas gastar tempo amando a pessoa, gastar tempo corrigindo a pessoa, gastar tempo entendendo a pessoa e conhecendo a vida cristã dela, sabe? Eu me perco muito com vocês. Isso é muito legal. Sim. E eu acho que a gente tem aprendido isso. Porque você falou de morar junto, mas é viver coisas ordinárias e não tão legais. Sim. Porque muito tempo da nossa amizade foi vivendo apenas as coisas legais. Claro que você conhecia
todos os meus processos, todas as minhas dores. Mas sei lá, a gente nunca limpou um quarto juntas. Sim. A gente nunca foi num mercado juntas. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam parar de reagir. Eu fico tipo... E isso é muito legal, porque amadurece a gente também. Sim. E... Fazer nada juntos. E quando a gente veio pra Maringá, eu lembro que a gente até conversou no início dessa dependência nossa, uma com a outra, de a gente tava sempre grudada, era sempre Lívia e Isabela, foi até um assunto de mentoria, né? De que as pessoas precisavam desgrudar a imagem de Lívia e Isabela. Mas, ao mesmo tempo que realmente isso hoje não existe mais, graças a Deus, as pessoas veem a Lívia e as pessoas veem a Isabela e não são mais a mesma pessoa. Mas é uma coisa que a nossa ex-colega de quarto falava, que ela achava muito bonito, que quando a Lívia tava chorando, todo mundo sabia que tinha a Isabela. Quando a Isabela tava sofrendo, todo mundo sabia que tinha a Lívia. Sabe? Todo mundo sabia que tinha alguém ali pra levantar, tinha alguém ali pra ajudar. E é muito bonito isso. Por mais que a gente tenha se desvinculado de uma imagem de coladas e dependentes, eu acho que foi um processo muito legal de amadurecimento, sabe? Da gente conhecer outras áreas da nossa vida, disso que você falou de viver o ordinário, eu e você tem que gastar tempo com as pessoas que a pessoa que a gente se relaciona, né? E a gente gasta tempo com isso, a gente tem prova, a gente tem faculdade, a gente tem que limpar o quarto, a gente tem família pra ver. E em tudo isso, a gente consegue ainda amadurecer nossa amizade, sabe? A gente ainda consegue conversar de coisas profundas. Igual hoje a gente tava no carro, quando a gente foi no shopping hoje, e a gente tava falando só água, eu nem lembro o que a gente tava falando. Aí do nada a gente começou a falar sobre apartamento, sobre mudar, sobre casamento, sobre as coisas do nosso casamento, sobre os nossos pais em relação ao nosso casamento. E é muito legal isso, sabe? De que a gente pode transicionar em vários assuntos. E eu posso conversar água com você, mas eu posso conversar coisas maduras e abrir o meu coração com você. A nossa amizade, ela amadureceu junto com a gente. Então, até a amizade que a gente chegou aqui, a amizade que a gente tinha 1 ano atrás, não é a mesma hoje. Sim. E isso é muito legal. Se a nossa amizade tivesse ficado na mesma profundidade, eu não poderia contar com a Isabela pra que ela me ajudasse em coisas que eu tô vivendo agora. Sim. Uma coisa que eu acho muito legal também da amizade de Davi e Jonatas, e que eu acho muito importante em qualquer amizade, é que Jonatas lá, quando Davi tá escondido, né, com medo de Saul, do próprio pai de Jonatas, Jonatas vai lá e relembra Davi do que Deus prometeu pra ele, sabe? Jonatas vai lá e fala, Deus prometeu que você seria o rei. E relembra Davi daquilo, por mais que na teoria era pra Jonatas ser rei, né? E Jonatas saiu não teve orgulho nenhum em admitir que o melhor amigo dele ia ser rei, que Deus tinha prometido isso e que ele tava alegre nisso, sabe? Ele se alegrou na vitória de Davi, ele se alegrou com a promessa que o Senhor tinha feito a Davi, e ele tava lá pra relembrar Davi das coisas que Deus tinha prometido, sabe? Eu acho que isso é um pilar em qualquer amizade, de você relembrar a pessoa diariamente do porquê que ela tá aqui e se alegrar com aquilo que Deus prometeu, sabe? Se alegrar com o crescimento da Lívia e se alegrar com o crescimento da Isabela. É muito melhor se relacionar com amigos que também sejam comprometidos com Deus. Se Jonatas não tivesse entendido em Deus que Davi seria o rei e não ele não teria como incentivar Davi a continuar acreditando nisso. Sim. É um privilégio ter amigos, e eu acho que a maioria dos meus amigos hoje é cristão, de ter pessoas à minha volta que estão comprometidas também com Deus. Então hoje, quando eu olho pra nossa amizade, muitas das vezes você precisa me lembrar que eu saí do barquinho. Sim. Esses dias eu falei pra Isabela que eu queria voltar pro barquinho. Ela olhou pra mim e falou, não existe mais barquinho. Então, é muito bom ter alguém que viveu a mesma coisa que eu, que teve a mesma direção que eu
E que hoje, quando eu quero voltar pra trás, olha pra mim e fala, não tem como. Você não lembra o que Deus falou? Sim. E é muito também aquele de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Porque uma coisa que você falou esses dias e é essencial em toda amizade, eu acho que quando não se tem isso, uma amizade acaba muito fácil. É a questão de se a Lívia tá chorando por algo que pra mim pode ser fácil, mas pra Lívia tá sendo difícil, existem momentos que eu vou ter que chorar com a Lívia e existem momentos que eu vou ter que ser dura com a Lívia. Existem momentos que você era dura comigo e existem momentos que você fala, não, Isabela, tá tudo bem, vamos chorar por isso, tá tudo bem, vamos chorar juntos, vamos sofrer juntas. Depois a gente amadurece. E é muito bom que a nossa intimidade, eu acho que um relacionamento com Cristo também nos proporciona isso. Mais um relacionamento com Cristo que a nossa própria amizade, sabe? E a gente ser sensível a ver que nesse momento a Lívia precisa que eu seja um ombro amigo. Nesse momento a Lívia precisa que eu chore com ela. E nesse momento a Lívia precisa... Eu preciso repreender a Lívia nisso, sabe? Eu preciso que a Lívia veja que isso tá errado. E vice-versa. Então é muito importante a gente... transitar nisso de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram dentro de uma amizade. Sim. Não tenho mais o que falar. Tem sim, poxa. Pode falar. Não, agora você vai falar. É muito bacana e muito precioso não precisar, às vezes, explicar, sabe? De não ter que te dar o contexto do meu sofrimento pra que você chore junto. E nossa, é muito bom mesmo. É intimidade, mas também é sensibilidade ao Espírito. É o comprometimento, primeiro, a estar sensível ao Espírito Santo e nesse estar sensível ao Espírito Santo, servir a minha amiga nisso. Sim. É uma coisa muito engraçada na nossa amizade é como a gente foi sendo um equilíbrio do sentimental e do racional, né? Eu lembro quando a gente começou a ser amiga, realmente a gente era 100% sentimental e 100% racional. Não existia um pingo de sentimentalismo na Lívia e não existia um pingo de razão no meu cérebro. E então era um caos a nossa amizade. Era tipo assim, eu me apaixonava por alguma coisa, era o meu mundo, sabe? Se eu me apaixonasse pelo meu ministério na igreja, se eu perdesse aquilo, era o fim da vida pra mim, sabe? A Lívia era tipo, tá bom. Eu lembro que se alguém me dava uma bronca, eu falava, acabou o mundo. E a Lívia era que dava bronca em mim, sabe? E a Lívia pedia para dar bronca nela, sabe? E era muito legal ver como a gente juntas, principalmente depois que a gente virou monitora de casa, a gente conseguiu equilibrar isso, né? De, Lívia, você está sendo muito racional nisso. Em todas as áreas, né? Até na área amorosa. Quando a Lívia começou a se relacionar com o Ney, conversar com o Ney, tinha dias que ela só chegava em casa falando, não vai dar certo. Ele não gosta de mim. Racional e realista. Sim, exatamente. Eu sou sentimental e otimista. E daí ela chegava em casa, eu lembro quando você... A história mais engraçada é quando você começou a conversar com o Ney, e daí no dia que eles foram... A gente é crente, né? Então a gente conversa com a pessoa antes, combina de orar. Não combina de orar, né? Mas cada um ora em si. Mas enfim, isso é um assunto para outro podcast. Mas eu lembro que a Lívia ia conversar com o Ney, e daí ela falou, vai dar errado, certeza que vai dar errado, eu tô indo lá, e agora eu vou voltar aqui de coração partido, Isabela. Prepara um ambiente pra mim com uma música triste. Me comprei um chocolate. Sim, ela falou, coloca um chocolate em cima da minha cama e acende uma vela. Eu falei, Lívia, fica tranquila, mas eu vou te preparar uma música alegre, porque eu tenho fé. Aí ela falou, não, Isabela, não. Aí eu falei, Lívia, vai estar aqui, ou vai ser Luan Santana, Garotas Inocentes Não Merecem Chorar, ou vai ser Os Anjos Cantam Nosso Amor.
Aí, a hora que ela chegou, ela não esboçou sentimento nenhum. Aí eu não sabia que música colocar, eu fiquei tipo, o que é isso? E ela, eu acho que deu certo. Sabe, até quando deu certo. Eu sou pessimista, até não deu certo. Sim, aí eu fiquei tipo, garotas inocentes, os anjos cantam. E no final a gente comemorou, deu certo, estão juntos agora. Eles que gravaram o meu pedido de casamento, firmes e fortes. Mas é muito engraçado como a gente conseguiu ser uma mistura mesmo. Teve vezes também que você chegava falando coisas do Ney, que eu ficava, Lívia, dá uma desacelerada, minha amiga, minha colega. Respira, gata. Ei, você tá sendo moleque. E tinha vezes, nossa, incontáveis vezes que você fez isso comigo, né? De eu estar sendo emocionada. Quando eu comecei a conversar com o Davi, você ficou desesperada, achando que eu ia sofrer novamente. Você foi falar com o Davi, não foi, né? Fui. Eu fui sim. Fala que a Isabela não funcionava. A Isabela não conseguia falar com o Davi. É verdade, ela foi falar com o Davi pra confirmar se ele estava me iludindo ou se ele estava me amando mesmo. Aí ele falou que eu não tinha intenção nenhuma de me machucar. Mas ela tava pronta pra qualquer momento acontecer algo, sabe? Mas deu certo, graças a Deus. Mas quando a gente virou monitora, a nossa amizade se fortaleceu bastante, né? E falar com outras pessoas, falar, tipo, uma com a outra é de boa. Porque se eu não preciso pensar nas palavras que eu vou falar pra Lívia, em como repreender você. Ou você não precisa pensar nas palavras pra me repreender ou pra falar que tô sendo maluca. Mas pra falar com as outras pessoas, a gente precisa pensar, né? E é muito bom ter uma amiga do lado pra passar por isso. De, Lívia, eu acho que eu tô sendo muito... Eu acho que eu tô passando a mão na cabeça. Eu acho que eu tô sendo muito brava. O que você acha? Você acha que a gente faz isso ou isso? Ou às vezes de você chegar falando uma coisa que era muito passar a mão na cabeça e falar, mas a gente tem que repreender nisso. Ou vice-versa. E é muito bom passar por isso juntas. De ver que até no relacionamento com o outro, a gente se ajuda nessa questão de racionalidade e sentimentalismo. A gente sempre foi muito diferente. Você deu vários exemplos disso. Mas a gente nunca deixou que isso fosse uma coisa pra limitar a nossa amizade. Então, eu não consigo me lembrar de, em algum momento, a gente brigar porque você tava sendo muito emocional ou porque eu tava sendo muito racional. A gente nunca fez isso. A gente olhava pra outra e falava, nossa, a Isa é muito emocional. Então, eu posso ser um pouco emocional também. Então, eu tenho que aprender com isso. E você, ao contrário, olhava pra mim como muito racional e pensava, caraca, eu posso aprender com isso. Sim. E, nossa, em diversas coisas. As nossas diferenças, mesmo sendo muito gritantes, eu acho que até aqui vai dar pra ver. A Isabela é muito mais extrovertida, eu sou muito mais introvertida. Tem muitas coisas que a gente é diferente. A gente destoa em tudo. Tudo que é possível destoar, a gente destoa. Mas a gente fez disso uma maneira de crescer. Sim. De não só encontrar um equilíbrio entre nós duas, mas encontrar um equilíbrio em como a gente é para as outras pessoas. A gente, no primeiro semestre desse ano, foi colocado como monitoras na casa que a gente tá. E, nossa, a Lívia sozinha ou a Isabela sozinha não dariam conta. Então foi uma prova de fogo pra gente se completar e aprender uma com a outra. E eu acho que os posicionamentos da Isabela e os posicionamentos da Lívia mudaram muito em estar juntas. Então a Lívia foi muito menos racional por saber que a Isabela é emocional. A Isabela foi mais racional por saber que a Lívia é emocional. Que a Lívia é racional. Que a Lívia é racional. Profética. A Lívia é bem mais emocional agora. E a Isabela é muito mais racional. Tem dias que eu olho e falo, meu Deus, tô falando igual a Isabela. E tem falas que a Isabela é super racional e eu fico assustada. Mas tá quase uma declaração de esse podcast. Mas tem um pouco. É que a gente convive muito há muito tempo. Então já tem coisas da Isabela que eu coloquei na minha vida
e coisas da Lívia que a Isabela colocou na vida dela. Mas isso que você falou já há muito tempo, muita gente, quando a gente conversa, fala... Nossa, eu achei que vocês eram amigas há mais tempo. De infância. Sim, e a gente é amiga há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu acho que esse podcast foi um misto de... A gente oscilou entre coisas engraçadas e coisas profundas. Mas são coisas que a gente tem aprendido. São coisas que a gente tem aprendido. Eu não acho que a gente... Não acho, não, né? Eu tenho certeza que a gente não caminhou todo o trajeto de amizade madura ainda. Eu acho que tem muito pela frente. Mas esse podcast não era um conselho de como ter uma amizade boa, sabe? É um misto de como eu celebro a minha amizade com a Lívia, como a gente celebra a nossa amizade nas coisas ordinárias, nas coisas boas de 5 anos atrás e de hoje. E de como a gente amadureceu e nas coisas que a gente precisa amadurecer e que a gente tem amadurecido juntas. Então... E eu acho que essa oscilação de... Muito divertido, vamos falar de coisa séria. Expressa muito da nossa amizade. Sim. A gente se diverte muito e a gente é muito tonta juntas. Mas a gente também tem várias conversas que são muito profundas como essa. Sim. E eu acho que esse podcast vai ser um pouquinho disso. De conversas muito profundas e de coisas muito engraçadas, porque é o jeito que é a nossa amizade. Sim, e é um podcast pra vocês conhecerem como é ser nossos amigos. Entenderem nossa dinâmica de amizade. Sim, qualquer um que é nosso amigo entende essa dinâmica. Então, para todos que estão aqui escutando, não é nada de novo. Todo mundo já sabe que a gente grita bastante. Esse microfone não era necessário. Não, a gente podia gravar com... É uma característica nossa, né? Que todo mundo fala. A gente fala muito alto. A gente fala muito alto. É que vocês... Quem assistir e conhecer a gente Deus vai abençoe saber. Quem vai editar esse Mas áudio. a gente foi criada atrás de uma cachoeira. E a gente fala muito alto. Mas a gente melhorou. Eu não sei aonde, poxa. A gente melhorou, nossa, muito. Mas eu lembro, pra gente acabar o podcast com uma história engraçada, eu lembro quando a gente chegou, a gente ficava horas na cozinha. Quando a gente chegou era uma emoção, né, que a gente chegou. Então era uma coisa nova. A gente tava realizando o sonho da Lívia, de 15 anos, e da Isabela, de 15 anos. Sim. Então era tudo muito mágico. Era um mundo cor-de-rosa. Era tudo rosa. Então chegar na mesma casa, depois da mesma faculdade, dormir no mesmo quarto, era a coisa mais fascinante do mundo. Sim. Então a gente era muito empolgada com qualquer coisa. Sim. E eu lembro que a gente passava... Pô, a gente ficava até 1 da manhã, 2 da manhã, conversando. Mas não era conversando. Acho que era tipo... No nosso nível normal. É verdade! Era no que a gente considerava conversa normal. no cotidiano, né? Que acabou de estourar os ouvidos do nosso sonoplasta. Mas eu lembro que depois que as meninas novas chegaram e elas falaram alto na cozinha, eu lembro que teve um dia que nós duas ficamos tipo, meu Deus, que inferno. O que essas garotas estão gritando? Aí eu olhei uma pra cara da outra e falei, Lívia, há 1 ano atrás, a gente tava lá. Há um ano atrás não, né? A gente ainda tá lá vários dias da semana, gritando uma com a outra no quarto. Só que agora é no quarto, né? E a gente se diverte, né, Lívia? E esse podcast é pra se divertir. A gente conta história e depois a gente fala de coisa séria. E é isso. E esse foi o nosso podcast. Semana que vem tem mais assuntos um muito novo episódio de uma coisa muito mais legal do que essa. Não, pô, a nossa amizade é muito interessante. É o mais legal até agora de dois. Se vocês assistirem todos, vocês vão achar esse aqui o mais legal. Mas é isso. Obrigada por escutarem nosso podcast. Semana que vem tem mais de Segue assuntos a gente no legais. Instagram. Beijo, abraço. Um beijo. Até semana que vem.